Bíblia em Atos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 8, e depois o versículo 41. Irmãos, vamos encher daquela palavra de Neemias. Eu estou numa grande obra, de modo do que não posso parar. Nós estamos, Igreja Metodista, está numa grande obra, no qual nada pode fazer você parar. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8 e depois o 41. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordenamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Agora, versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. No calendário bíblico, a festa de Pentecoste era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome de Pentecoste se refere ao 50º dia, penta, 50, certo? No Antigo Testamento, esta comemoração era chamada de Festa das Primícias, Festa da Colheita, como está em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 22. Quando todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor durante 49 dias, ou seja, 7 semanas, realizavam a colheita dos frutos e na última semana começavam a festejar. Sendo o último dia, quando se concluía a festa, chamado de Pentecoste. Todo o povo era convocado a estar na casa de Deus e levar o seu melhor a Deus. Certo? Estavam naquela festa, que era da colheita, das primícias, comemorando a alegria de fartura. E aí se deu a festa de Pentecoste e estavam todos lá, levando o seu melhor na presença de Deus. Deus escolheu esta data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Como nós lemos em Atos, no capítulo 2, no versículo 1. Estavam lá festejando e Deus resolveu enviar o Espírito Santo naquela data comemorativa sobre aquela igreja, realizando uma grande festa de colheita de vidas para o reino de Deus. Amém? Na Páscoa, irmão, o verdadeiro Cordeiro de Deus se ofereceu pela humanidade, como diz em João, no capítulo 1, no versículo 29, que fundou a igreja colhendo fruto do
penoso trabalho, como diz em Isaías 53:11, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, eu entendo que na Páscoa, Deus ofereceu Jesus Cristo à humanidade. Diz o texto assim: João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa, irmãos, Deus ofereceu Jesus para a humanidade. Já no Pentecoste, o próprio Espírito Santo ali fez a fundação da igreja. Já no Pentecoste, o Espírito Santo fundou a igreja, colhendo os frutos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque levará sobre si toda a iniquidade. Aleluia. Querido, Jesus levou sobre si todo o peso da iniquidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nesta noite, o Espírito Santo está te convidando a celebrar o avivamento, celebrar o Pentecoste. Aleluia. Irmãos, como é o verdadeiro Pentecoste? Vamos aprender um pouquinho sobre Pentecoste, o verdadeiro. O verdadeiro Pentecostes traz unidade. Atos 2:1, nós lemos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. União, unidade. A unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecoste. Quando o Espírito Santo ele foi derramado, todos receberam. A ação do Espírito foi sobre todos, porque todos estavam, maninha, unidos. Então atingiu a todos. O primeiro verdadeiro Pentecoste é a união. A primeira referência de um Pentecoste é a união. Quando o Espírito Santo foi derramado, todos receberam, porque eles estavam unidos. Atos 2:1 diz, todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:2 diz, um vento impetuoso encheu toda a casa. Estavam todos reunidos e o vento impetuoso não encheu somente um lugar, encheu toda a casa. Amém? Atos 2:3 diz assim, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Não pulou nenhum, estavam todos juntos, o vento veemente veio e encheu toda a casa, e pousou sobre cada um deles. Irmãos, e a Bíblia diz no Atos 2:4, todos, escute, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, certamente havia problema entre os 120 discípulos, mas eles se reuniram em oração, clamando a Deus junto. Tá? Eles estavam ali, os discípulos, e certamente, como tem pessoas, né, aqueles 12 ali, tinha alguma discórdia, mas eles seguiram o aconselhamento de orar junto, clamar a Deus junto, entregando todos os teus temores ao Senhor. Isto foi após a ressurreição de Jesus, certo?
Entendo que, irmãos, o Espírito Santo age no meio da união, ele age no meio da unidade. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união, ela tem um resultado muito legal, tá? Então, a união. O Espírito Santo, ele age quando a união e concordância entre as pessoas. Então tem que ter união e concordância. Aí o Espírito Santo age. O Pentecoste, irmãos, ele traz unidade. Então eu aprendo nesse primeiro ponto que o Pentecoste, ele traz união, ele traz a unidade. O verdadeiro Pentecoste, irmãos, promove serviço. Atos 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O Pentecoste acontecia após muito trabalho, tanto no plantio quanto no cuidado da lavoura. E a colheita que acontecia durante 7 semanas, a festa era resultado de muito trabalho e muita dedicação. O mesmo, irmãos, aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado e os discípulos que antes eles estavam amedrontados, eles começaram a sair daquelas 4 paredes e foram anunciar o Evangelho para todos os povos. O poder do Espírito Santo tirou os discípulos do comodismo e do medo para conduzi-los ao serviço cristão. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos tirar do comodismo, do medo e nos levar, irmão, ao serviço cristão, certo? Ele tem o poder que nos leva a ir ao nosso próximo para abençoar vidas. Irmãos, nós somos como vaso que Deus enche e quer transbordar. E esse transbordar, ele vai derramar sobre outras pessoas. Certo? Sobre outras pessoas. O Pentecoste nos leva a servir. O que é Pentecoste? É servir. Tem um louvor que diz assim. Eu era mais jovem, eu gostava muito de cantar no dia de missão. E esse louvor enchia muito o meu coração. E eu achava que eu não ia casar e que eu queria fazer missão, queria ir para outro lugar. Mas a minha missão era dentro da minha casa. A minha missão foi ganhar meu esposo para Jesus, que hoje é uma benção, ganha outros. Amém? Minha missão é ganhar meus filhos, meus clientes. Amém? É testificar aí para o Rio das Flores, porque a nossa vida é uma Bíblia que o mundo lê, certo? Então eu cantava muito assim, ó. Deus está te chamando para um campo missionário, a seara é grande, vamos todos avançar. Se o teu trabalho te impede e não podes ir, então dê a tua ajuda e a obra vai seguir. Amém? Você dá a tua ajuda com o teu testemunho. Você faz missão com a tua oferta. Você faz missão com a tua oração. Você faz missão com o teu estender das mãos. Pentecoste é isso, é servir. Amém? E eu gostava muito de cantar, e a seara é grande, e eu sabia que eu não podia olhar para trás, eu tinha que seguir. Meu pai gostava sempre, gente, põe a mão no arado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás.
porque se você olhar para trás, você não é digno de Deus, e o que mais a gente queria era Deus, o que mais a minha família queria era Deus. Agora nos 51 anos de casamento, cada um dos filhos fez um agradecimento, eu agradeci meu pai e minha mãe, falei, vocês tinham tantos outros caminhos para nos guiar, vocês, a nossa motivação era vocês, tinham tantos outros caminhos, e hoje eu louvo a Deus que vocês nos ensinaram o caminho que é Jesus Cristo, não é mesmo? Então, é isso aí, irmãos, e eu tenho muitos conselhos que o meu pai dava e dá, ele gosta muito de ir na Bíblia, e é isso, ele falava, não olhe para trás, porque senão Jesus, vocês não são merecedor dele, e o que mais a gente queria é ser merecedor de Jesus, amém? Ter Jesus ao nosso lado. Então, irmãos, o outro primeiro ele traz unidade e depois servir. Agora vamos ao terceiro passo. O verdadeiro Pentecoste evangeliza. Atos 2:6 diz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Irmãos, uma verdadeira multidão que estava na festa, viram os discípulos cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas. A Bíblia diz que eram pessoas de 15 nações. As pessoas entenderam tudo que os discípulos estavam falando, sem saber como os ouvimos falar. Cada um em nossa própria língua materna. Era o Espírito Santo capacitando os discípulos a evangelizar o povo. O Espírito Santo, ele deu assim um entendimento de uma língua falada a todos os povos, aquelas 15 nações foram evangelizadas através do poder do Espírito Santo. Irmãos, Pedro, ele pregou o evangelho para todas as pessoas que estavam na festa. E após realizar o primeiro grande batismo cristão, com a conversão de 3.000 pessoas, que está em Atos 2, no versículo 14 a 41. Irmãos, o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se resume em evangelização. O poder de Deus nos capacita a alcançar pessoas e falar a sua língua, ou seja, ser compreendido e tocar diretamente na necessidade de cada um. Amém? O verdadeiro Pentecoste, ele nos intui a evangelizar. Eu estava no meu ateliê de costura há mais ou menos um mês atrás, e atender alguns clientes no sábado. Falei, vou dar uma enxugada hoje, que é sábado, não vou atender muita gente não. E na sexta-feira acordei de madrugada, comecei a orar. Senhor, abençoa fulano que vai vir aqui, fulano ciclano. E orei para uma pessoa que ia lá fazer a prova de um terno, que ele estava indo para uma formatura dele. Isso por volta de 9 horas. Eu sei que eu comecei a conversar com aquele jovem, 9 horas. Nós acabamos mais ou menos meio-dia e pouca, né, que eles já estavam até lá para dentro fazendo o almoço. E hoje eu entendo que o Pentecostes estava ali. Irmãos, o que Deus mandou eu falar com ele pela madrugada, olho no olho eu falei com ele. Falei, filho, hoje é tua noite de formatura, mas o Espírito Santo me fala, você quer dar cabo na sua vida. E ele começou a chorar, começou a desabafar. Falei, lindo, maravilhoso, você tem a sua vida profissional já, e agora o teu lado espiritual, aí dentro tem uma alma chorando. O que você alimenta ela com o quê? Convidei para vir ao culto, estou orando, ele ainda não apareceu. Mas, irmãos, eu creio que naquela tarde, naquela manhã, um laço de morte foi cortado. Porque eu orava para aquele meu cliente e os outros clientes que iam estar lá. E Deus me revelou aquilo pela madrugada. E ele chorou muito. Eu falei, filho, só te conheço por nome. Primeira vez que eu estou conversando com você. Ele falou, é sim, tia. Tá?
Irmãos, por isso que há necessidade nós estarmos cheios do Espírito Santo, porque nós, com a nossa falha, nós não temos condição de saber o que passa dentro do coração, mas o Espírito Santo, você sendo um instrumento, estando na posição, o Espírito Santo te faz isso, e ele começa a cortar laços de morte. Laços, covas são fechadas. Por isso a necessidade de orarmos e estarmos cheios do Espírito Santo e dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ver onde nós paramos. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a evangelização. O poder de Deus nos capacita a alcançar pessoas e falar a sua língua. Eu consegui falar a língua daquele rapaz. Aquilo que estava dentro do coração dele. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele toca diretamente, Jéssica, na necessidade de cada um. Na necessidade de cada um. O Pentecostes nos faz evangelizar. Então eu creio, irmãos, que o verdadeiro Pentecoste, ele nos traz união. O verdadeiro Pentecoste, ele nos faz servir. E o verdadeiro Pentecoste, ele nos faz ir a evangelizar. E agora o verdadeiro Pentecoste, ele traz o quê? Alegria. Atos 2:7 diz assim: estavam, pois, atônitos, e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Irmão, outro sinal evidente do Pentecoste é a alegria. Vimos que as casas estavam cheias de fruto e de alimentos, havia fartura para as famílias, era um tempo de festejar. Toda esta abundância e comemoração era a marca do tempo de Pentecoste. Amém? Estavam ali agradecendo a Deus, eles eram convocados a estar naquela festa, porque tinha acabado a colheita, então a casa estava com fartura. A casa estava cheia, fartas de alimento. Eles tinham feito uma boa colheita, havia abundância. Então significa alegria. Queridos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os discípulos estavam com medo e triste, sem entender bem o que tinha acontecido com Jesus. Mas perseveraram em oração. Com o derramamento do Espírito Santo, as mesmas pessoas foram cheias de vigor. Outrora triste, cabisbaixa, amedrontada. Agora, depois da descida do Espírito Santo, ali estão as mesmas pessoas, antes tristes, antes amedrontadas, agora cheia de vigor. Cheia de vigor. Gálatas 5:22 diz assim: a alegria é um dos frutos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ele é alegre. Ela é cheia de energia, vivendo em abundância em Cristo. Então, aprendo aqui que o Pentecoste, ele traz também alegria. O verdadeiro Pentecoste traz alegria. E a minha motivação nesta noite é que o teu coração saia transbordando de alegria. Não importa a situação que você está enfrentando, o Espírito Santo traz alegria nesta noite para o teu coração. Amém? Irmãos, e o quinto, o verdadeiro Pentecoste, ele produz frutos. Produz frutos. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas. Irmãos, Deus quer que todos tenham uma vida frutífera em sua presença. E que este fruto sejam para glorificar a Deus. Amém? Quando recebemos o Espírito Santo, o seu fruto precisa estar em
nós. Uma vida frutífera é uma marca de Pentecoste. Amém? Entendo que o Pentecoste, ele produz fruto. Eu aprendo aqui que o Pentecoste, ele produz fruto. A minha motivação para você, nesta noite, convida a Jéssica que vem chegando ao altar, amém? A minha motivação nesta noite para você, é que você festeje e busque o verdadeiro avivamento. Que você festeje o verdadeiro avivamento. Igreja Metodista, ouça, o Pentecoste nos ensina que o verdadeiro Pentecoste nos une na presença do Senhor, nos leva a servir a Deus, nos leva a viver com a alegria do Espírito Santo, sendo grato por tudo que recebemos e nos faz produzir frutos de uma nova vida, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que esta igreja, que este Brasil, venha viver, venha sentir o queimar do verdadeiro Espírito Santo de Deus.